Chegou a Comercial Giovanni. Estamos começando com muita dedicação para oferecer a você o melhor em materiais hidráulicos, elétricos e ferramentas. Venha conhecer nossa loja, conferir os produtos disponíveis e aproveitar um atendimento de confiança e qualidade. A Rua Padre João Veloso, número 172, em Bambuí. Contato 37 99959 5759. Comercial Giovanni, começando com você, crescendo para você. Meu boa noite a todos, seguidores do Grupo Biografias Bambuienses, no nosso canal no YouTube, no nosso grupo no Facebook e no nosso perfil no Instagram. Nosso assunto de hoje é sobre a história da baronesa de Bambuí. Em Bambuí, teve representantes na nobreza imperial brasileira. No ano passado nós contamos aqui no nosso grupo a história do barão de Bambuí, Francisco das Chagas de Andrade. Ele nasceu em 1805 e faleceu lá no Rio de Janeiro em 1877. Por afinidade, a esposa dele, Maria Constança das Chagas de Andrade, recebeu o título de baronesa de Bambuí, título meramente decorativo e que não proporcionava a ela qualquer tipo de poder, apenas status. Barão e baronesa são títulos de médio escalão, assim como os condes e viscondes. Tudo indica que a baronesa era de Oliveira, Minas Gerais, ou Passatempo, que na época era distrito de Oliveira. Ela é integrante da tradicional família Chagas, daquele município. Em 14 de agosto de 1888, o jornal Diário de Notícias do Rio de Janeiro comunicava o falecimento da baronesa de Bambuí. Não conseguimos saber a idade da baronesa, porém, ela estava viúva e faleceu 11 anos após a morte do barão de Bambuí. A Gazeta de Notícias, lá do Rio de Janeiro, do dia 20 de agosto de 1888, publicou uma nota convidando amigos e parentes da baronesa de Bambuí para a missa de sétimo dia dela, a ser celebrada na belíssima igreja de São Francisco de Paula. Vocês vão estar vendo aí a foto da igreja de São Francisco de Paula, lá no Rio de Janeiro. Diz a nota, abre aspas, Henrique das Chagas de Andrade, José das Chagas Andrade, sobrinho, Simão de Sampaio Leite, Carlos Ribeiro das Chagas, Mateus Alves de Souza, Manuel Francisco de Castro Nascimento e suas senhoras, Luiz Pires Farinha, filhos, genros, irmão e os netos da finada baronesa de Bambuí, que tinha o nome de Maria Constança das Chagas Andrade, extremamente reconhecidos a todos os seus parentes e amigos que acompanharam a finada à última morada, novamente rogam assistirem à missa de sétimo dia, que por sua alma mandaram celebrar na igreja de São Francisco de Paula, hoje, segunda-feira, 20 do corrente, às 9 horas, pelo que antecipam agradecimentos. Fecha aspas. Essa foi a nota aí do jornal, lá do Rio de Janeiro, convidando para a missa de sétimo dia da baronesa de Bambuí, Maria Constança Chagas de Andrade. A gente vai aí a um pequeno intervalo e a gente já volta aí com o complemento dessa história. Chegou a Comercial Giovanni. Estamos começando com muita dedicação para oferecer a você o melhor em materiais hidráulicos, elétricos e ferramentas. Venha conhecer nossa loja, conferir os produtos disponíveis e aproveitar um atendimento de confiança e qualidade. A Rua Padre João Veloso, número 172, em Bambuí. Contato 37 99959 5759. Comercial Giovanni, começando com você, crescendo para você. Esse jornal citado, o Diário de Notícias do Rio de Janeiro, vocês vão estar vendo aí uma foto da capa dele, ele publicou em dezembro de 1965 notícias sobre a chuva vermelha que ocorreu em Bambuí, naquele ano de 1965, conforme nós já divulgamos aqui no nosso grupo, a história dessa chuva vermelha que assustou muita gente aí
na época. Os filhos da baronesa com o barão de Bambuí eram Manuel das Chagas de Andrade, ele faleceu em 1885, Henrique das Chagas de Andrade, José das Chagas Andrade, sobrinho, Matilde das Chagas Souza, que era casada com Mateus Alves de Souza, que era sócio do barão, e Adelaide das Chagas Ribeiro, ela faleceu em 1919. Na relação dos filhos do barão de Bambuí constam ainda os filhos Hortência das Chagas Ribeiro, Francisca das Chagas Leite, Laura das Chagas de Andrade e provavelmente Maria das Chagas Leite. Estes também, tudo indica, eram filhos da baronesa, pois o casal teve 12 filhos, o casal barão e baronesa de Bambuí. A baronesa era muito religiosa, de excelente coração e grandes virtudes. Ela pertencia à congregação das Filhas de Maria. O jornal O Farol, esse lá de Juiz de Fora, a gente já teve aqui em Bambuí também um jornal com esse nome, né, O Farol, mas esse era de Juiz de Fora. A edição do dia 13 de dezembro de 1889 noticiava que o palacete da baronesa, situado na Rua dos Inválidos, essa foto que a gente está vendo aqui, ó, da capa, Rua dos Inválidos, no Rio de Janeiro, o palacete da baronesa de Bambuí ficava na Rua dos Inválidos. Essa nota do jornal informa, né, que esse palacete seria escolhido para ser a residência do presidente provisório, Marechal Deodoro da Fonseca. Em 1889 havia acontecido aí a proclamação da República, né, e o presidente Marechal Deodoro da Fonseca, presidente provisório, estava cogitando de morar no palacete que pertenceu aí à baronesa de Bambuí. Tudo indica que esse palacete fora reconstruído, pois em 1884 a parte térrea do prédio foi destruído por incêndio, que atingiu também o prédio que ficava ao lado e que era propriedade também da baronesa. Essa notícia saiu no jornal Gazeta de Notícias de 4 de maio de 1884. O número do telefone da baronesa lá no Rio de Janeiro, naquela época já tinha telefone, era 4016. Aí é só uma curiosidade para ver, né, que no Rio de Janeiro, em 1888, já tinha telefone. Essa notícia a gente conseguiu na Gazeta de Notícias também do Rio de Janeiro. Era o que a gente tinha sobre esse assunto aí referente à nobreza, né? Bambuí fez parte da nobreza. Atualmente aqui em Bambuí a gente ainda tem, né, alguns nobres. Nós temos aqui a rainha do Congado, né, a rainha, o rei, os príncipes do Congado. Ainda temos aqui em Bambuí, então, a nobreza na parte aí do folclore e da Congado. Então era isso que a gente tinha para hoje. A gente volta na próxima quarta-feira com a entrevista do professor Edson Ferreira de Carvalho. A gente espera vocês. Até lá e um abraço. Chegou a Comercial Giovanni. Estamos começando com muita dedicação para oferecer a você o melhor em materiais hidráulicos, elétricos e ferramentas. Venha conhecer nossa loja, conferir os produtos disponíveis e aproveitar um atendimento de confiança e qualidade. A Rua Padre João Veloso, número 172, em Bambuí. Contato 37 99959 5759. Comercial Giovanni, começando com você, crescendo para você.